A maior e mais difícil batalha que você pode travar, ou a mais difícil batalha de ser vencida, é a batalha na qual você luta contra si mesmo, contra si mesma, porque você é seu maior inimigo. E aí eu já podia acabar esse vídeo aqui também, a gente já podia encerrar aqui, né? Mas dentre essas reflexões que eu gosto de trazer aqui no canal, inclusive, fiquei lamentando porque na semana passada eu não consegui gravar, não dá tempo para poder trazer para vocês aqui, mas eu já venho pensando sobre isso já há muitos dias, sobre por que que a gente se auto-sabota tanto, mesmo às vezes tendo a oportunidade, o tempo, a condição, as ferramentas, o desejo, a vontade. Sabe o que que eu me questiono também? Se essa vontade ela é uma vontade mesmo com V maiúsculo, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que para os gregos, por exemplo, a vontade com V maiúsculo é aquela vontade que vem da alma, né, do âmago do ser, do indivíduo. Então, às vezes eu me questiono se essa vontade que a gente sente por algo, por um desejo, pensa aí qualquer desejo, mas um desejo que é profundo, não é tipo desejo de comer chocolate, comer pudim. É um desejo que transcende até mesmo a barreira daquilo que é racional, sabe? Assim, aquela vontade que você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho muita vontade de, poxa, ter um negócio que é meu, mas não é só pelo dinheiro. Eu me sinto bem sendo líder de um negócio, de um projeto, de uma ideia, colocando isso aqui no mundo, essa arte, né? Artistas vão conseguir identificar essa vontade com V maiúsculo muito mais, porque o artista, ele se projeta muito na obra, né, dele. O artista se projeta muito na arte. Então, aquela vontade que você tem de que a sua obra, a sua arte, a sua mensagem, ela chegue a mais lugares, para mais pessoas, e você possa ter essa troca, né? Porque a arte, depois que é liberada, aqui pegando o contexto, né, o recorte de artistas, a arte, depois que ela é liberada, ela já não é mais sua, ela é de domínio público, e as pessoas vão fazer suas leituras, suas releituras, suas interpretações, vão absorver, se emocionar, xingar, vão amar, vão detestar, né? Elas vão ter as percepções delas com base nas visões de mundo delas, mas a vontade com V maiúsculo do artista, ela foi concluída, que é de colocar aquela obra-prima no mundo. Então, por que que é tão difícil a gente vencer essa luta contra nós mesmos, sobre aquilo que a gente tanto quer realizar versus o medo de dar errado, ou o medo do fracasso, ou o medo da exposição? Eu falo para vocês que é extremamente terapêutico para mim estar com esse canal aqui no YouTube. Eu tô falando, eu sei que essa mensagem ela vai chegar para pessoas que vão ressoar com ela, porque já tem tempo que eu gravo vídeo aqui pro canal, acho que desde 2022, só que eu sou tipo assim, gente, eu posto um vídeo, aí daqui a 6 meses eu volto, depois posto mais dois, depois volto, mas eu falei que eu teria mais constância em 2026 e o ano não acabou, então dá tempo de ter a constância que eu tanto queria ter lá no comecinho de janeiro. Mas enfim, eu falo isso num lugar onde a nossa vontade, ela acaba lutando contra o nosso medo. Então fica aquela guerra de dois lobos, sabe? O lobo do bem e o lobo do mal, que eu não gosto de categorizar assim, porque não é dessa maneira que eu enxergo o mundo, né? É claro que existe a dicotomia de quente, frio, baixo, alto, claro, escuro, mas eu tento, pelo menos na minha vivência, a programar essa visão, né, a ressignificar essa visão de certo ou errado, porque o certo ou errado, dentro da minha concepção de mundo, ainda mais como ocultista, é relativo. Aquilo que é bom para você, para a sua vida enquanto indivíduo, pode não ser bom para a vida de uma pessoa. Por exemplo, vou falar aqui de dieta, que eu sempre gosto de dar exemplozinhos bobos, porque os exemplozinhos bobos, eles ilustram muito bem. De repente, para você, para o seu corpo, para o seu biotipo, vai fazer muito bem você perder 5 quilos. Já para uma outra pessoa vai ser 3, para outra vai ser 20, para outra vai ser ganhar 7 quilos. Então, aquilo que é bom para você pode não ser bom, aplicável e replicável para outra pessoa, porque as pessoas têm necessidades individuais, né, enquanto indivíduos. Mas quando a gente está falando aqui de uma batalha interna sobre ser ou não ser, ter ou não ter, fazer ou não fazer, eu falo que isso é muito difícil porque quando é um inimigo visível, né, é realmente uma pessoa que te difama, é realmente uma pessoa que não gosta de você, é realmente uma pessoa que ela tem uma visão de mundo, um recorte seu ali, que ela já tem aquilo, ela não vai desfazer, porque no fim as pessoas pensam o que elas querem sobre quem elas querem, sobre o que elas querem, né? Então a gente pode pegar um contexto de uma pessoa que ela nem sabe quem você é direito, nunca comeu 1 quilo de sal com você, é um ditado bem antigo esse, né, para dizer que para comer 1 quilo de sal leva tempo, né? Você tem que ter várias refeições ao lado de uma pessoa para você saber mais ou menos quem ela é, do que ela gosta, com o que ela se identifica, quais são os posicionamentos, mas vão ter pessoas ao longo da vida
que vão conhecer você em fases diferentes, ou que, quiçá, nem vão conhecer você, ou talvez um recortezinho seu ali pela internet, e elas vão ter uma visão de você que é muito engessada, com base nas próprias crenças, nos próprios preconceitos, nos próprios achismos, e com base nisso, ficaria fácil você identificar alguém que não gosta de você, que te difama, que te calunia, ou que te julga por uma coisa que você não é, ou por uma coisa que aquela pessoa acha que você é. Né? Quando é um inimigo visível nesse sentido, ou de repente é uma questão mais grave, né, de uma doença, onde você realmente está lutando contra algo que, claro, pode ser que você não veja, dependendo do que for, mas que você sabe que existe porque foi diagnosticado. Agora, quando o inimigo ele mora dentro de você e você se auto-sabota, e tem outros vídeos aqui no canal mais antigos falando sobre autossabotagem, fica um pouco mais difícil, né, da gente categorizar, porque a gente não quer admitir, inclusive é algo que o professor Leopoldo também ensina dentro dos conteúdos pré-ressonância harmônica, de que a sombra, o nosso lado sombra, lembrando que a sombra não é má, ela quer ser ouvida, ela quer ser entendida, ela quer ser resolvida, né? As sombras que todos nós indivíduos carregamos, ela é tão forte, mas tão forte, que ela paralisa tudo na sua vida. Então, se você tem medo de se expor, se você tem medo de ser julgado, se você quer muito fazer uma coisa, mas não consegue por conta das suas autossabotagens, é o seu lado sombra ali tomando forma e que justamente essa sombra consome da sua energia de vida, da sua energia vital, né? Sendo bem redundante aqui, ela consome da sua energia, justamente por isso que ela tem tanta força. É como se fosse, não, é de fato um monstro interno que você alimenta, né, com a sua própria energia, com o seu próprio tempo de vida, e por conta disso a sombra acaba ganhando muito mais espaço, muito mais, a sombra no caso da resistência, né, ela acaba ganhando muito mais espaço do que a sua vontade com V maiúsculo de fazer, de realizar, de crescer, de colocar as suas ideias em prática. Então, se existe algo que a gente pode parar para poder pensar um pouquinho, hoje é: por que eu estou lutando contra mim? O que eu ganho se eu não conseguir realizar o meu sonho? Porque acredite, gente, existe os tais ganhos secundários. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? De atendimentos que eu pego assim nas mesas de consulta oracular. Eu já também passei por um contexto similar a isso, então eu tenho um certo local de fala que é o quê? Vamos supor que você quer muito sair da casa dos seus pais. Acho que eu já devo ter usado esse exemplo aqui em algum outro vídeo. Mas, por mais que você queira, você até tem condições financeiras de sair da casa dos seus pais. É o seu maior desejo para aquele momento, é o seu objetivo. Só que você não entende por que, que algo dentro de você ainda te impede de sair. Que medo é esse? E muitas vezes esse medo pode nem ser um medo real. Né? Aliás, a maioria dos medos não são reais. Mas pode ser, no lugar de um medo, um ganho secundário. Por exemplo, o que eu ganho ficando aqui, por pior que esteja, ou no relacionamento, ou no trabalho. Pegando aqui o contexto da casa dos pais, muitos filhos ganham o fato de terem menos responsabilidade. Então, na casa dos seus pais, de repente você não paga um aluguel, dá só uma ajudazinha de custo, de repente tem alguém, que geralmente é a mãe, que faz mais tarefas domésticas, então você faz menos tarefas domésticas, e se você for sair da casa dos seus pais, essas tarefas serão de sua responsabilidade, porque você vai ser o pai, você vai ser a mãe daquela casa, né? Então, assim, é importante a gente fazer uma autoinvestigação também, para que a gente entenda qual que é o nosso local nessa autossabotagem de não fazer aquilo que a gente tanto deseja realizar e também, né, que faz a gente lutar contra a gente mesmo. E se você ainda não sabe como identificar, né, quais são esses seus inimigos ocultos e como você pode se dissolver, se libertar desses padrões autoimpostos, existe uma ferramenta, duas ferramentas, na verdade, essenciais que podem te auxiliar nesse processo, que a primeira é o tarô, que é uma ferramenta oracular maravilhosa e muito bendita, que eu faço uso dela já há alguns anos. Já realizei mais de 5.000 consultas lá no Tarô de Consciência, que inclusive se você não segue, vou deixar o arroba aqui para você seguir. Inclusive, essa carta aqui é a do Sete de Paus, que fala da batalha. Né? Pode ser batalha externa, mas também pode ser a batalha interna. Né? Então, a gente pode, através dessa ferramenta oracular, que é o tarô, entender melhor sobre o que está te travando, né? Qual faceta do seu lado sombra está vindo à tona, impedindo você de realizar os seus maiores sonhos. E a segunda ferramenta é o ritual energético de corte de laços, para que você possa cortar os laços, como o nome mesmo já diz, com os padrões sabotadores que te impedem de materializar uma vida próspera, leve e frutífera. E se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir que você deixe um comentário aqui abaixo, né, dizendo o que você mais gostou, qual outro tipo de vídeo ou de tema você gostaria que fosse abordado aqui, dentro dessa linha de autoconhecimento, de filosofia de vida, de espiritualidade, que é o foco aqui do canal.
E no mais é isso, te vejo numa próxima. Um beijo e tchau, tchau.